deve ser um desafio que você enfrenta no dia a dia, né? Porque tem que ter um pensamento a médio prazo, né? Não é imediato, assim. Então, e isso é um erro, acho que você pode dar a sua opinião sobre isso. Eu vejo, eu estou postando pouco no LinkedIn, a gente conversou um pouco no off aqui sobre Gerei isso. lead. Mas eu acompanho muito, sempre entro. Então, assim, um erro que eu vejo muito dos profissionais assim de mídia, né, que é mais da minha área, é assim, o cara é um executivo de vendas e ele nunca posta nada, ele está ali. Aí, de repente, ele entra numa empresa e aí ele começa a postar muito sobre aquilo que a empresa faz, que é a melhor do mundo e tal. Aí, só que assim, ele posta muito durante uma semana, duas, e depois ele para. Acabou. Aí, depois de um ano, você vê o cara que está numa outra empresa, ele começa a postar. Assim, não tem uma regularidade, assim. Então, se eu sou um executivo de mídia digital, eu tenho que postar sempre sobre mídia digital, sobre mercado, sobre a coisa, independente da empresa que eu esteja. Vai estar implícito que eu estou representando aquilo ali. E acho que as pessoas caem muito nisso. Agora eu vou começar a postar. Aí começa a não dar resultado, o cara para de postar e não tem uma regularidade nisso. E eu vejo que quem tem uma constância nisso, o cara está sempre falando do assunto e tal, o cara acaba criando uma autoridade naquele assunto específico, independente da empresa que ele esteja. E acho que isso, na hora que você pega ali alguém para poder planejar o conteúdo, acho que isso é um desafio de fazer o cara entender, cara, tem que ser constante, né? A gente não vai começar agora e vai gerar um resultado, um lead amanhã, né? Assim, Mas você me trouxe vários gatilhos aqui. tá. Eu vou começar por um lado, que eu acho assim, quando as pessoas têm que entender, principalmente os altos executivos, que hoje a longevidade das nossas carreiras também dependem da nossa reputação digital. Porque, não só porque quem não é visto não é lembrado, e eu tenho uma oportunidade enorme quando eu tenho uma regularidade de ser visto pelo mercado, não só pelos recrutadores, pelos headhunters, pelos executivos que vão tomar a decisão final na contratação, né, de um profissional. E também porque a gente tem indícios, por exemplo, para os próximos 10 anos, pelo menos, de que as novas gerações não querem posição de liderança. Isso estava na pauta aqui para te perguntar. Então, Né? Você falou dos milênios, das coisas. Os Zs, eles não querem a liderança. Isso significa que a gente tem uma oportunidade de ter uma carreira mais longeva. Então a gente vai estender esse prazo, que pra gente não é ruim, porque a gente está acostumado com o batidão, né? Sim. E vai ter uma transição, muita coisa vai acontecer, né? Mas se eu tenho mais oportunidade, eu preciso ser presente. Isso me ajuda a sustentar a longevidade da minha carreira. O outro ponto que eu acho que você trouxe é que quando a gente fala de conteúdo, eu tenho 2 clientes muito relevantes. Um é o cliente final, a pessoa que lê o conteúdo, a minha audiência. Eu preciso entender muito quem é essa audiência, porque as redes, elas têm 2 aspectos. Primeiro, elas são nichadas. Eu não consigo falar com 3 perfis de pessoa ao mesmo tempo. Eu posso até mandar, 3 posts, a cada 3 posts eu faço um diferente do outro. Mas se você é meu seguidor, Fábio, e aí aparece na sua timeline um texto que fala com você, depois um texto que fala com outra pessoa, depois um texto que fala com um terceiro perfil ainda, você deixa de parar e ler os meus posts. Isso pro algoritmo já é um enorme indício de que não te interessa. Eu paro de aparecer, o meu conteúdo para de aparecer na sua timeline. E aí eu não vou ter como gerar resultado. Tem uma questão que eu gosto muito, que é a seguinte: o que é resultado? E eu vou deixar para a gente responder depois, mas fica aqui para quem está escutando a gente, né? O que é resultado numa rede? Então, falei do cliente audiência, né? A pessoa para quem eu quero vender, que eu quero influenciar. E aí eu tenho o algoritmo. Que o algoritmo, ele é um cara que, assim, se você tá lendo sobre cachorros e eu escrevo sobre gatos, ele não vai mostrar meu conteúdo para você. O LinkedIn diz que é muito orgânico o trabalho. O algoritmo do LinkedIn, eu acho, talvez, das redes, talvez o mais justo, vamos dizer assim. O mais justo, gosto. Porque primeiro que ele privilegia o conteúdo da pessoa física, né, e não das empresas. Tanto o alcance de uma postagem de uma empresa é muito pouco, né, muito pequeno. E ele vai te privilegiar de acordo com que as pessoas interagirem ali e comentarem, ele vai... Então, tem não sei se isso mudou, mas tinha um dado deles que, assim, se você posta
e em até 15 minutos, ali 20, 25 minutos, as pessoas interagem, então você tende a entregar para mais. Então, se a pessoa curte, você entrega para 25 pessoas a mais e assim por diante. Então, você vai tendo um alcance até para quem não é da sua rede, né? Assim, Exatamente. Então, é justo porque ele leva muito em conta a relevância do seu conteúdo ali, né? Enfim, é exatamente isso, né? Então, ele tem esse privilégio orgânico que é bem importante. Mas, se eu não consigo entender o que a minha audiência está consumindo, ele não vai mostrar o meu conteúdo para a audiência certa. Então, a gente tem uma tendência, se a gente não planeja e cria uma estratégia, a gente tem uma tendência a ser refém do algoritmo. Vou te dar um exemplo. Você falou até a gente chama de golden hour, né? Assim, 1 hora até 1 hora. Sim. Depois, não mexa nesse post. Essa semana eu fiz um post com erro de português. Falei, não, 1 hora, segura a onda. Não pode editar. Se você edita, você derruba o alcance. O que o algoritmo acha? Tem alguma coisa errada aqui. Então, nessa hora, é a melhor hora de interação. Deixa rolar. Depois você volta e arruma. Segura a peteca. Até porque erros acontecem. E depois você volta e ajusta. E uma outra coisa sobre o algoritmo é que quanto mais você usa a ferramenta de busca para mostrar para ele qual é o perfil que você quer, mais ele te mostra para a pessoa certa. Legal. Então, a ferramenta de busca, ela pode ser meio que um educador do algoritmo para levar a gente para a audiência correta. Mas essa audiência, e aí eu volto para o resultado, ela é nichada. E ninguém vai para o LinkedIn para escutar o outro. Ninguém vai para o LinkedIn para ver o que a Fernanda está falando, para entender o que a empresa X ou Y está postando. As pessoas vão por interesses próprios. Se o que a Fernanda fala, a empresa X e Y escreve, posta, tem a ver com o que eu estou buscando, eu consumo. É mais sobre o conteúdo e menos sobre a pessoa. É mais sobre o interesse da audiência do que sobre a pessoa. Né? Então, eu tenho uma frase que eu uso muito, que é que o protagonista da sua história é a sua audiência. Se ele não se enxergar no seu conteúdo, o seu conteúdo vai gerar menos resultado. E aí, Fábio, eu vou falar para você que essa é a divisão entre dar certo e não dar certo em ambientes corporativos quando a gente fala de marketing digital. Por quê? Primeiro, que o cliente tem uma regra que eu gosto muito, que a gente chama ela de 95/5, que ela diz que de 100% do seu universo comprador, neste exato momento, 5% estão prontos para comprar de você e 95% não estão. O que significa que se eu fico mandando mensagens matadoras sobre o quanto eu sou maravilhoso, incrível, minha promoção, meu diferencial, minha característica da minha solução, whatever, porque a gente costuma inventar nomenclaturas maravilhosas que só a gente entende. Adora isso, né? Então, eu fico mandando essa mensagem, que a gente chama de fundo de funil, né? Quando o cliente já está pronto para a compra, muito massivamente, e eu incomodo os 95% que não estão prontos para comprar e que estão deliberando. Na verdade, e aí acho que você trouxe já isso. Na verdade, essa pessoa está compreendendo ali sobre o universo dela, sobre o que ela precisa, o que ela não precisa, e se familiarizando e se relacionando com profissionais que num futuro próximo estão ali, ó. Eu só me conecto com você se você é interessante para mim. Num futuro próximo, eu possa usar para alguma coisa que sirva para minha carreira.